Estamos vivendo nos últimos dias. Isso é fato. Nós, quando lemos o sermão escatológico de Jesus, Lucas 21, nós vimos que tudo aquilo que ele fala ali, nós vemos evidências nos dias de hoje. Acontecimentos nos cercam. E nós estamos estudando, em específico, hoje é o 4º domingo, sobre a igreja dos últimos dias. Quem é a igreja dos últimos dias? Quem eram as igrejas em que o apóstolo João dirigiu as 7 cartas ali do Apocalipse, a igrejas específicas? E nós vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira. Eu queria que você abrisse o seu coração. Presta atenção, irmãos. Nós temos vivido nos últimos dias, isso é fato, isso é nítido, temos visto muita coisa. Em breve, não sei quanto tempo, o anticristo vai se levantar. Talvez ele tenha até nascido, talvez esteja sendo uma criança em algum dos países aí, de algum lugar do mundo. Não sabemos, não tem como te dizer isso especificamente. Mas sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, o período das dores. A cada vez que passa, essas dores se intensificam e elas aumentam. E nós temos lido algumas cartas em que existem advertências e elogios da parte de Jesus para as igrejas que estão hoje, hoje não existem mais, as ruínas estão na Turquia, mas as igrejas da Ásia, algumas advertências, e nós temos visto alguns elogios a essas igrejas. Essas advertências, elas têm que cair em nossos corações, como aquilo que nós não devemos fazer. E esses elogios que são dirigidos a essas igrejas, são situações práticas, atitudes que nós, como igreja, devemos imitar em nossa vida pessoal e em nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre Tiatira. A cidade de Tiatira era a menor entre as 7 cidades que Jesus dirigiu às igrejas, as cartas às igrejas. Era a menor, porém é a maior carta, mas era menor. Era uma cidade, Tiatira era uma cidade comercial, muito politizada, e lá tinha muitos sindicatos, porque era uma cidade muito comercial, e por ser uma cidade muito comercial, haver muitos sindicatos, havia uma relação muito forte entre trabalho e religião. Ou seja, os sindicatos da cidade, os sindicatos que existiam na cidade naquela época, promoviam banquetes pagãos em adoração a deuses gregos. E o que acontecia? Isso implicava diretamente na vida dos crentes daquela época, dos cristãos daquela época, na vida da igreja. Pois, se alguém não participasse daqueles banquetes, promovidos pelos sindicatos, sabe o que acontecia com essas pessoas? Elas eram demitidas, porque havia uma relação muito forte entre religião e trabalho, sindicato naquela cidade. Tiatira era uma cidade idólatra. Tiatira era uma cidade totalmente idólatra, e lá existia um templo de adivinhações, chamado oráculo. Existia um templo onde aconteciam adivinhações ali, chamado oráculo. Então as pessoas desejavam saber o futuro. O que elas faziam? Elas iam procurar o oráculo, aquele templo onde tinha grandes manifestações e adivinhação. Só que, trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje, quantos muitas vezes não vão atrás de adivinhações? Quantos muitas vezes não vão atrás de pessoas para trazer adivinhações, falar sobre o futuro? O pastor Luiz Maia pregava aqui domingo passado, essa situação que ele falou aqui, uma situação que ele vivenciou, eu conversei com ele, ele me falou até onde foi o local. Não sei quem estava aqui domingo de manhã? Ele falou que ele estava num congresso
penteca mesmo, pentecostal, aquele que, sabe, irmãos? E aí o pastor estava orando de olho fechado e passou por outro pastor e esbarrou no pastor. E aí quando o pastor esbarrou, ele falou o seguinte, estava de olho fechado: eis que o Senhor me diz, irmão, receba cura no seu útero. Aí o outro pastor falou: irmão, ô vaso, né? Ô vaso, eu sou homem, então receba útero. Irmãos, hoje em dia, quem aqui quer saber quem gostaria de saber do futuro? Levanta a mão. Eu gostaria de saber do meu futuro. Mas eu sei que eu tenho plena convicção do meu futuro, é o que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Então em Tiatira também, outro contexto, né, histórico para vocês, em Tiatira havia, deixa eu voltar aqui não, havia uma mulher chamada Lídia, deixa eu, passando aqui que já está aqui já, aqui. Então em Tiatira era uma cidade idólatra, com um templo para adivinhações chamado Oráculo. Em Tiatira também havia uma mulher chamada Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura, e essa mulher é a mesma mulher de Atos 16, que se converteu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Existem duas suposições, né, históricas sobre como a igreja de Tiatira foi fundada ali. Primeiro, uma suposição histórica é que Lídia fundou a igreja. E a segunda, né, alguém que ela evangelizou, fundou a igreja de Tiatira. Porém, acredita-se que a igreja de Tiatira tinha um ministério com mulheres feminino muito forte, um trabalho feminino muito forte, em virtude de Lídia estar ali e ser uma das pregadoras do evangelho ali do Novo Testamento. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ler agora a carta de Jesus à igreja de Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Nós vamos ler até o verso 29. Quero, antes de nós lermos aqui, orar com vocês, para que, irmãos, o Espírito Santo nos exorte, o Espírito Santo nos encoraje, que a gente ouça aqui a voz do Senhor, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de você e você não ouça a minha voz, mas que você ouça a voz do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, pelo momento em que estamos juntos. Pai, que nessa manhã, aqui no nosso meio exista liberdade. Liberdade para o Teu Espírito falar. Liberdade para o Teu Espírito se manifestar. Liberdade, meu Pai, para que a Tua graça e a Tua mão esteja sobre nós, Senhor. Pai, que aquilo que os Teus filhos vão ouvir aqui não seja fruto de um estudo, mas que seja, meu Pai, fruto da Tua revelação à comunidade da graça em Itaquera. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações. Nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Nós estamos aqui para Te ouvir. Fala, Senhor, poderosamente com os Seus filhos nessa manhã, no nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 18, nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe
tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Verso 23, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa carta começa assim. Olha o que diz. Verso 18, que nós lemos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Irmãos, ele começa falando, olhos como chamas de fogo. E o que isso significa? Sabe que na teologia apocalíptica, os olhos como chamas de fogo simbolizam a onisciência de Deus. Simboliza o Deus que tudo vê. E a leitura continua dizendo: e os pés como bronze reluzente. Então Jesus também se apresenta a esses irmãos da igreja de Tiatira como aquele que tem os pés que são como bronze reluzente, que é uma referência direta ao livro de Daniel, capítulo 10. E o que significa pés de bronze? Significa força, significa fortaleza e poder. Então Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira logo no princípio, falando o seguinte: eu sou o Deus onisciente, eu sou o Deus que tudo vê, eu sou o Deus que tem força, eu sou o Deus que tem fortaleza, eu sou o Deus que tem poder. Então Jesus começa se apresentando àquela igreja como o grande e o todo-poderoso. Só que ele se apresenta e ele começa falando primeiro das virtudes da igreja de Tiatira. E quais eram as virtudes da igreja de Tiatira? E aí no verso 19 ele diz o seguinte: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora que no princípio. Ao elogiar essa igreja, Jesus fala dela 4 qualidades, que na realidade são excelentes qualidades cristãs. E quais são essas qualidades? Olha aí no texto destacado: amor, fé, serviço e perseverança. Então Jesus começa falando que ele é o Todo-Poderoso, e depois ele destaca as qualidades daquela igreja. E ele começa falando que aquela igreja era uma igreja amorosa.
Era uma igreja que experimentava o quê? O verdadeiro amor ágape. Era uma igreja que experimentava o amor fraternal. Era uma igreja que experimentava o amor que vem de Deus. Era uma igreja que experimentava esse amor, e esse amor se expressava na vida comunitária. Esse amor se expressava no uns aos outros. Era uma igreja que um sentia as dificuldades do outro. As pessoas estavam muito ligadas umas às outras. Então era uma igreja amorosa. Era uma igreja que amava. Era uma igreja que não só falava graça e paz, mas dava ósculo também. Você conhece essa igreja? Que beija todo mundo. Era uma igreja que queria estar perto. Amavam uns aos outros e ao Senhor por consequência. E aí fala assim: conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé. Ali diz o texto. Era uma igreja que tinha uma grande fé no Senhor. Eles criam no Senhor. Eles sempre expressavam que colocavam a sua confiança em Deus. Irmãos, eles confiavam. Eles acreditavam que o Senhor agia no meio deles. Eles tinham uma experiência viva. Eles criam, meus irmãos. Podiam se levantar dificuldades, mas era uma igreja que confiava no Senhor. Aqueles irmãos confiavam no poder de Deus. Podia se levantar perseguição, como era muito comum nas igrejas que nós temos lido nesses dias, mas eles tinham fé. Eles criam. E aí continua a leitura. O seu serviço. As pessoas tinham prazer. Elas se alegravam em servir ao Senhor. Elas não se conformavam em ser mais um na congregação, mas elas queriam servir a Deus. Elas queriam servir no diaconato, elas queriam servir no Integra, elas queriam servir no som, elas queriam servir na câmera, elas queriam ser, o que tem para fazer? Eu vou fazer. O Jesus fala: eu conheço o seu serviço. E nós vivemos, irmãos, fazendo um paralelo aqui, vivemos hoje numa geração onde as pessoas perderam essa noção de servir, mas elas querem somente se beneficiar. O que Deus tem para mim? Eu vou à igreja, não para servir ao meu irmão, mas eu vou para buscar uma bênção. Eu vou para receber algo. Presta atenção. Todas as vezes que nós estamos reunidos, estamos juntos, nós recebemos algo do Senhor. Como todas as cartas que nós temos lido e estudado aqui, quem tem ouvidos, e a principal delas é a palavra de Deus, que é o Senhor falando com a sua igreja. Mas nós precisamos despertar em nós, meus irmãos. Nós precisamos despertar em nós aquilo que está escrito lá em Atos 20, verso 35, que fala que a maior felicidade em dar do que receber. É a felicidade em expressar o meu serviço diante do Senhor. Que nós possamos nos esforçar cada vez mais em servir a Deus. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Sirva a Deus dentro do seu dom, do seu talento, aquilo que Deus tem te dado. Amém? Continua a leitura. E Jesus fala que conhece o que? A perseverança daqueles irmãos. Presta atenção, irmãos. Muitos estavam perdendo seus empregos, porque eles estavam se permanecendo fiéis a Deus. Muitos estavam perdendo seus empregos, porque não cultuavam os deuses dos sindicatos. Porque quando o sindicato se reunia, as pessoas tinham que ir para as festas dos sindicatos, e ali existia um culto pagão, imoralidade sexual, muita coisa. Então muitos estavam o quê? Perdendo seus empregos, porque não estavam cultuando aos deuses do sindicato. Mas eles podiam perder o seu emprego, mas não perdiam a sua fé. Eles não perdiam a sua fé. Irmãos, eu quero te falar algo. Você pode perder todas as coisas na sua vida. Quem é que já teve alguma perda? Levanta a mão comigo. Está vendo? Quase todos nós.
Mas se existe algo que nós não podemos perder nunca, é a nossa fé em Jesus Cristo. O Senhor fala que bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Ele fala, feliz é o que chora. Por quê? Porque eles vão ser... Você é feliz até mesmo quando você está triste e chorando. Sabe por quê? Porque quem te consola é o Senhor. E eles não perderam a sua perseverança. Eles continuavam. E Jesus disse mais sobre essa igreja. Ali no verso, no finalzinho. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E ouvir isso é maravilhoso, irmãos. Porque nós lemos sobre Éfeso. E Éfeso falava que aqueles irmãos haviam abandonado o quê? Quem se lembra? Primeiro amor. E para a igreja de Tiatira, Jesus está falando para eles o seguinte: vocês estão fazendo mais agora do que o princípio. Enquanto os irmãos de Éfeso faziam menos do que eles eram muito bons, mas não amavam. Esses irmãos estão mais dedicados, eles amam, eles têm fé, eles têm perseverança, eles têm eles estão focados. E Jesus fala: você está fazendo mais agora do que no princípio. Enquanto muitos de nós, hoje, fazemos menos do que no princípio. Fazemos menos do que fazíamos. Eu servi tanto a Deus no passado, e hoje não serve por quê? Então, a história é longa, não conta história, irmão. O que Deus tem a ver com as suas situações? E Jesus elogia aquela igreja. Eu já liderei uma célula no passado, não quero mais saber disso na minha vida não. Por quê, irmão? É uma longa história. Muitos fazem menos do que no princípio. Eu já cantei no coral. Você tem que ver minha voz. Cadê? Canta no coral para eu ver sua voz? Não. É uma longa história. Irmãos, a nossa vida cristã tem que ser um constante crescimento diante do Senhor. Tanto em conhecimento, quanto em práticas. Se você servia mais a Deus antes do que hoje, você precisa acender uma luz amarela na sua vida. Porque hoje, com o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem, com tudo que você já viveu, é para isso ter aumentado. E muitos amam menos ao Senhor hoje do que amavam antes. Nós precisamos amar mais ao Senhor, meus irmãos. E Jesus fala para aquela igreja: olha, eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo escreve: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por... Olha só que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, olha o que ele diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo. Aí ele fala: porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Sabe, irmãos, eu tenho plena convicção de que você começou bem, mas eu quero deixar 3 perguntinhas aqui para você pensar. Hoje, você está parado? Hoje, como você está? Você está regredindo? Ou você está avançando? Pense nisso. Amém? Enfim, a igreja de Tiatira era uma igreja boa, era uma igreja com muitas virtudes. Porém, Jesus apresenta o problema de Tiatira. Verso 20.
de Apocalipse 2. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Amém? Então, qual era um dos problemas de Tiatira? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então, a igreja de Tiatira era uma igreja que demonstrava amor, era uma igreja que demonstrava fé, era uma igreja perseverante, mas a santidade não estava entre as suas qualidades. Havia naquela igreja uma falsa profetisa, identificada na carta que nós lemos como Jezabel. E a carta nos diz que ela era tolerada na igreja. Nós não sabemos se aquela mulher chamava-se realmente Jezabel, ou se ela foi chamada assim, em virtude de uma alusão a Jezabel lá do Velho Testamento. Porém, sabemos que essa profetisa tinha uma má reputação e era uma influência perversa e perigosa em Tiatira. Trava a língua. Fala Tiatira bem rápido. Aí, muitos falaram Tiatira. Tá vendo? Não sou só eu. Em Tiatira, ela era uma referência tão perigosa em Tiatira, quanto a Jezabel era lá no Velho Testamento. Essa mulher estava enganando as pessoas, dizendo que as suas palavras vinham de Deus. Nós vimos nas outras cartas, que a doutrina de Balaão, nós vimos sobre os nicolaítas, e aqui quem está falando aqui é uma profetisa, uma falsa profetisa. Agora eu vou abrir um parênteses, posso abrir um parênteses aqui? Sim ou não? Tome cuidado com profetada. Tome cuidado com profetada. Toda profecia tem que estar aqui, ó, na palavra. Eis que te digo. Confere. Falou? Não achei aqui na Bíblia. Estranho. Toda profecia tem que estar pautada na palavra. Essa profetisa, aqui chamada de Jezabel, eu vou ler para vocês aqui. Essa mulher, ela falava coisas que desviavam as mulheres dos caminhos de Deus e as conduziam a uma vida de promiscuidade, imoralidade sexual, heresias e práticas pagãs que ela estava infiltrando dentro da igreja. Essa mulher encorajava os cristãos de Tiatira a comparecerem a cerimônias e festas das associações comerciais. Nada a ver, pode ir. Por ser uma profetisa, as pessoas acreditavam nela. Pode ir, tem nada não. A famosa palavra, é relativo isso. Não é bem assim. E ela estava induzindo as pessoas. E aí aqueles irmãos, e caíam no quê? Libertinagem desenfreada, e estava acontecendo isso no meio da igreja. E a Jezabel do Velho Testamento, no livro de Reis, foi mulher do rei Acabe. Eu vou ler para vocês aqui resumidamente, que eu não vou falar da Jezabel do Velho Testamento agora, não vou me deter nela. Acabe era um rei sem autoridade, que se deixava dominar, e quem governava o seu palácio e a sua casa era Jezabel. Ela era uma mulher perversa e má. Ela liderava 450 profetas do deus Baal e perseguia os profetas de Deus. Essa mulher levou o povo de Deus à perdição, até que um dia o Senhor levantou Elias, cheio do Espírito Santo, e aí nós sabemos, que ele, o Senhor através dele destruiu todos os profetas de Baal. Sabe, irmãos, alguns pensam que não são idólatras,
Porque não possui nenhum altar em casa. Ah, eu não tenho altar, eu não sou idólatra. Eu não sirvo outros deuses, eu sirvo só o Senhor. Mas cuidado. A idolatria é mais do que isso, viu, irmãos? Idolatria, presta atenção, idolatria é colocar no trono do seu coração qualquer coisa ou pessoa, vou acrescentar um mais, partido político, no lugar de Deus. Isso é idolatria. Tudo o que está no seu coração, que está no lugar, que fala mais alto que Deus, é idolatria. Pessoa, partido, irmãos, posso saber outro parênteses aqui? Vocês me dão liberdade para isso? Ó, vou falar. Presta atenção. Tem tanta gente compartilhando tanta coisa, ideologias políticas, que eu nunca vi compartilhar um versículo na rede social. Tem gente que eu nem sabia que tinha rede social. Fiquei sabendo agora esses dias, irmãos. E melhor nesse último mês, que é o mês mais chato. Que vai acabar domingo, graças a Deus. Tem gente que nem sabia que tinha Instagram. Falando, nossa, você tem rede social. Sabe mexer com o celular? Eu não sabia que você sabia mexer com o celular. Idolatria é tudo aquilo que está no altar do seu coração que não seja o Senhor. Pessoa, pode ser, sei lá. Idolatria é perigoso. Aqui a palavra fala de práticas idólatras. Mas tem muita gente praticando idolatria veladamente. Velado. Idolatria interna. Idolatrando pessoas. Ah, se fulano não for para a igreja hoje, eu não vou também. Ah, é? Por quê? Ah, porque eu tenho tanta amizade. Idolatria. Você tem uma pessoa que cuida de você. Você caminha numa célula, o dirigente paga o preço pela sua vida. Sabe, irmãos, ora por você todo dia. Aí você fala, não, mas eu só me aconselho com fulano de tal. Porque aquele sim é um homem ou uma mulher de Deus. Idolatria. Idolatria. Cuidado com a idolatria velada dentro de você e na sua prática diária. Cuidado, cuidado. Sabe, meus irmãos, voltando aqui à nossa leitura, a Jezabel do Antigo Testamento, ela era perigosa, era manipuladora, que até o profeta Elias fugiu dela. Até o profeta Elias fugiu dela. Abra o seu coração, abra os seus olhos. Abra os seus olhos com as Jezabels que estão ao seu redor, com aquelas que estão ao teu redor, aquelas que têm te influenciado, aquelas que têm te conduzido por caminhos que não são caminhos de Deus. Preste muito atenção. Irmãos, Jesus, Ele sabia tudo de Tiatira. Jesus sabia tudo. Ele se apresenta no começo da carta com aqueles que têm olhos como de fogo, pés como bronze reluzente, como todo poderoso. Ele se apresenta e ele sabia tudo. Ele estava abominando. Irmãos, abominar é pesado. Ele estava abominando as atitudes da profetisa Jezabel. E ele disse aí no verso 21 e no verso 22, olha o que ele diz aí. Olha o que Jesus fala. Dê-lhe tempo, olha só. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Não aconteceu nada comigo até agora. Não, está tudo bem, não aconteceu nada. Olha o que Jesus fala, Ele deu tempo para ela. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Quero te falar algo.
Eu não sei para quem vai servir isso aqui nessa manhã, ou para quem está em casa. O Senhor está dando tempo para você abandonar o seu pecado. O Senhor está te dando tempo para você abandonar a pornografia. O Senhor está te dando tempo para você abandonar as imoralidades que você está envolvido. Não é que Deus aprova. Ele está te dando tempo para você tirar isso da sua vida. Continua a leitura. Verso 21. Isso. 22 agora. Continua a leitura 21. Mas ela não quer se arrepender. Verso 22. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela praticava. Verso 23. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Que Deus nos livre, meus irmãos, desse juízo. Amém? Que Deus nos livre. Que você abandone a vida de pecado. Que você abandone essa vida dúbia que você tem levado. E você possa se voltar totalmente ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Que você abandone, como diz, nós aprendemos aqui, as festas do sindicato. Lá eles iam para a festa do sindicato e lá acontecia de tudo. Que você abandone a festa do sindicato. Lá em Tiatira, nós lemos o que acontecia nas festas do sindicato. Mas não tem nada a ver. Que você abandone estas práticas. Chegando agora a época de final de ano, muitas empresas têm confraternização, né? Muita empresa se reúne em churrascaria, restaurante. Cuidado com aquilo que entra pela sua boca, viu? Eu lembro uma vez, nós estávamos num momento de jejum, eu não estava aqui à frente da igreja ainda. E geralmente é em janeiro, né? Foi em janeiro, lembro até agora. Todo mês de janeiro tem 12 dias de oração em jejum, ano que vem vai ter também. Eu lembro que, conversando sobre jejum com uma pessoa, eu perguntei para ela, nem conversando, ela perguntou o que eu costumava jejuar, eu falei para ela e falei, você? Eu estou jejuando de cerveja. Você lembra disso, Fabiana? Você lembra disso? Estou jejuando cerveja. Falei, é verdade, né? Estou jejuando cerveja. Vamos virar a página, né, irmãos? Cuidado. Cuidado. Cuidado com as festinhas do sindicato. Cuidado com os sindicatos que fazem confraternização no final do ano. Irmãos, eu já deixei de participar de festa de empresa, porque foram para lugares que não condiziam com os meus valores e com os meus princípios. Já deixei. Mas você é chato? Sou. Você é crente chato? Sou crente chato. Credo, tem nada a ver. Tem tudo a ver. Irmãos, eu tenho princípio, eu tenho valores. E eles estão aqui, ó. O que rege a minha vida está aqui, ó. Amém? Cuidado, 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 mais uma vez. Mas, irmãos, Jesus também faz promessas àqueles que são fiéis. Ele faz promessas àqueles que são fiéis. Olha, e ainda Apocalipse 2, verso 24. Ele faz promessas. Jesus nos exorta, nos mostra o caminho e nos faz promessas para aqueles que são fiéis diante dele. Ele fala o seguinte, olha só que coisa linda, verso 24 ao verso 28. Aos demais que estão em Tiatira, eu vou mudar aqui, tá, irmãos? Aos demais que estão na comunidade da graça em Itaquera. Fala amém. Oh, glória a Deus, isso aí. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente
Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Nós não sabemos. Como eu sempre falo aqui, vivemos num senso de urgência, porque nós não sabemos em que momento Jesus vai voltar. Aquele que vencer e fizer o que diz aí? A minha vontade. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele chama de fiéis e vitoriosos. E lhes faz algumas promessas. Fala que não porei outra carga sobre vocês. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Está passando por um problema, uma situação pesada demais? Está difícil, eu queria te dizer algo, podia ser pior. Mas a boa mão do Senhor, a misericórdia e a graça de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Os nossos problemas, por mais difíceis que eles pareçam, eles podiam ser muito pior, mas eles não são, porque a boa mão, a misericórdia e a graça de Deus está sobre as nossas vidas, meus irmãos. Fala, lhe darei autoridade sobre as nações. Lhe darei autoridade sobre as nações. Deus honra gente fiel. Provérbios 28:20 diz que o fiel será ricamente abençoado. Irmãos, Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. E Ele diz, também lhes darei a estrela da manhã. Lá em Isaías fala da estrela da manhã, Lúcifer, quando caiu. Mas a verdadeira estrela da manhã é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Apocalipse 22:16 fala, e a resplandecente, finalzinho do versículo, e a resplandecente estrela da manhã, a luz que mais brilha. A estrela que você vê brilhar de manhã é a estrela que mais brilha, e essa estrela chama-se Jesus Cristo, que está sobre as nossas vidas. Para concluir aqui, nós temos um tempo de oração. As promessas de Jesus, no texto que nós lemos aqui, elas acompanham aqueles que creem, porque quando eu creio eu sou fiel, e elas me acompanham, e elas vão se cumprir na vida de vocês, em cada área, em nome de Jesus Cristo. Portanto, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, permaneça fiel ao Senhor, porque Ele permanece fiel sobre a sua vida. E quando vier sobre a sua vida o desejo de abandonar tudo, desejo de desistir, quem aqui teve desejo de abandonar tudo e desistir? Quando vier esse desejo sobre você, lembre-se que aquele que tem os pés de bronze te dará forças e não permitirá que seus pés vacilem. Lembre-se que aquele que tem olhos de fogo, Ele conhece o teu coração, e é Ele quem te sustenta, é Ele quem te sustentou, e é Ele quem te sustentará para sempre. Lembre-se também que a porta que Ele fecha, ninguém abre, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Lembre-se também que agindo Ele, ninguém pode impedir. Essa é a manifestação de um Deus fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Essa é a manifestação de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé.